Galera, eu quero estar falando para vocês sobre um outro componente que equipa o sistema de injeção eletrônica dos automóveis, que é o sensor MAP. O sensor MAP ele é responsável para fazer a medição da pressão no coletor de admissão. Esse sensor, ele na maioria dos casos, ele é integrado com o sensor de temperatura do ar. A finalidade desse sensor é medir essa pressão no coletor e enviar para a central de injeção passar essa informação para a central de injeção eletrônica, para a central estar calculando a quantidade de ar que está sendo aspirada e a carga do motor. O que interessa para a central não é a quantidade de ar, e sim a massa de ar. Então, baseado nessa informação do MAP, sensor de temperatura do ar, ângulo da borboleta, rotação e etc., a central consegue calcular com precisão a massa de ar aspirada por motor para assim estar injetando a quantidade de combustível necessária para estar fazendo uma queima perfeita aí da mistura. Esse sensor ele recebe uma alimentação de 5 volts. Ele possui 4 pinos devido o sensor de temperatura do ar também ser integrado a ele. Ele recebe uma alimentação de 5 volts em um pino e 0 volts, que é o aterramento, e os outros 2 pinos, um é para sinal de temperatura e outro para sinal de pressão no coletor. Pois bem, o que eu quero colocar em evidência aqui é o seguinte: esse sensor, além dele medir essa pressão no coletor e temperatura do ar, para assim estar informando para a central, ele nos auxilia muito no diagnóstico de defeito do automóvel. Por exemplo, aqui, ó, analisando o gráfico aqui, você pode ver que esse gráfico ele não chega no zero, porém esse gráfico ele nos mostra um gráfico linear, ou seja, esse gráfico é um gráfico que dá para definir tem muitas informações através de uma função de primeiro grau, por ser um gráfico linear. Ele não chega nem a zero, que seria 0 volts, e nem a 5 volts. Perfeito? Então o que acontece? Por que não chega nem a 0 nem a 5? Por quê? Acima desse valor de aproximadamente de 4,8 volts, acima disso aqui já caracteriza uma falha no sistema. Então a central vai fazer essa leitura, vai entender que o MAP está aberto, ou em curto para positivo, como alguns manuais dá essa indicação. E abaixo aqui de aproximadamente meio volts, 0,3 volts aqui aproximadamente, ele dá uma informação também, ele não chega a esse nível, por quê? É uma informação, é uma área proibida. Por que isso? Ele usa essa área aqui para detectar falha no MAP também. Então, dentro dessa área aqui, ó, dessa faixazinha aqui, o sistema de injeção não vai pegar falha no sistema, não vai detectar falha. Eu tenho visto também no dia a dia que muitas pessoas muitos mecânicos, têm condenado o MAP e falam assim comigo: eu troquei o MAP e ficou a mesma coisa. O que acontece? O MAP, ele simplesmente faz a leitura e envia para a central. Esse componente aqui, ele é muito difícil de dar defeito. Não estou dizendo que não dá defeito, mas é muito difícil. Quando o MAP está fora da faixa, você tem que fazer algumas leituras para saber se o problema está no MAP ou é o motor que está com problema. Por exemplo, válvula presa faz o MAP subir. O MAP deveria estar trabalhando numa certa faixa, e ele está muito acima do valor que deveria estar. Aí para isso você precisaria de um manômetro para medir a pressão no sistema e comparar com o MAP, para ver se o MAP realmente está errado. Então o que acontece? Uma má vedação também nas válvulas, no sistema de válvula, faz com que esse MAP aqui vai subir, ó, essa rampa vai subir. No entanto, a central vai receber uma informação incorreta e essa informação vai ser processada indevidamente, vai ser processada errada, né? Vai ter uma informação errada. E a central vai mandar a informação para os bicos, injetores e ângulo de borboleta, centelha, ângulo de centelha, de acordo com o que ela está recebendo. Então não é isso que realmente está precisando. Aí o motor dá um funcionamento ruim. Mau assentamento de válvula presa,
vamos botar assim, sonda, lambda ruim também, né? Pode causar isso aí e etc. Mas o fundamental disso aqui é o seguinte: você chegar à conclusão realmente que se o map tá ruim, nem com o scanner você não vai conseguir, porque ele só vai pegar falha se trabalhar nessas faixas que eu já falei, no extremo ou no início ou no final da faixa de tensão. E o que o scanner vai dizer é que o map está alto. O map está alto e você, e aí daí? E daí você vai ter que procurar o problema, saber se realmente o map está medindo errado, que é difícil esses maps medir errado, ou se você está com problema de motor. Então você precisa de um manômetrozinho e de um voltímetro para você estar medindo isso aí, entendeu? Geralmente, na marcha lenta, o motor tem que estar com a média de 20% de carga. E esses 20% está em torno aí de 1,2 volts, 1,3 volts na marcha lenta. Isso indica que o sistema está perfeito, que você não tem problema de mapa nem problema de motor. O motor tem que trabalhar com a média de 20% de carga na marcha lenta. Mas nessa situação também o funcionamento do motor é impossível de estar ruim. Quase impossível de estar ruim. O funcionamento provavelmente vai estar bom. Se tiver com outros sensores lá que estragado lá e tal. Mas digamos que você botou o manômetro lá também, você mediu aqui, ó, aqui 0,4, você vai subir o gráficozinho e vai dar aqui 1,5 volt. 1,5 volt. Bateu. O manômetro está com 0,4 e eu estou aqui com 1,5 volt aqui. 1,5 volt, então bateu. Mas digamos que você esteja aqui com 0,5 no manômetro. Aí você não tem muita referência aqui, né? Então, na verdade, aqui você vai ter 2 volts, tá vendo aqui? 2 volts. Mas digamos que você não tem um gráfico desse aqui para você medir. Aí eu vou te mostrar uma fórmulazinha aqui para você medir sem um gráfico. Você nunca nem você vai dispor de um gráfico desse na mão, né? E às vezes o gráfico também, tem pessoas que têm dificuldade de ler gráfico, fazer leitura de gráfico. Então vamos lá. Outro método também que você pode estar usando é usar uma regrinha de 3 ou uma fórmulazinha igual essa aqui, ó. F de x é igual a 4x. Como é uma função de primeiro grau, você pode estar usando essa regrinha aqui, ó, essa fórmulazinha aqui. Como é uma função de primeiro grau, você pode usar isso aqui. E outra coisa, você pode usar a regra de 3, por exemplo. Como lá, como 1.2 está para 4.8, isso é volts, 4.8 volts. E aqui é a pressão do coletor. 1.2 está para 4,8. Aí digamos que você achou lá 0,5. 0,5 está para x. E aqui tem os cálculos que eu já fiz, você pode dar uma olhada. Então, no final das contas, você vai achar 2 volts. Então, quando você estiver lá com 0,5 bar no seu manômetro, você vai achar o valor de x. O valor de x vai ter que estar marcando o multímetro 2 volts lá. Então, essas duas fórmulas que você acha exatamente sem gráfico, sem nada, o seu valor lá, e chega à conclusão do defeito lá do sistema lá. E se por um acaso esses valores, usando uma dessas fórmulas aqui, você achou o valor, e esses valores não bateu lá, por exemplo, você achou 0,5 volts, 0,5 bar, e não bateu no voltímetro, não deu 2 volts, você está com algum problema, tem algum problema lá. E se não achar isso aqui, indica que o map está com problema, que o map tem que ser um linear. O map ele é um componente totalmente linear. E se você não achou, você tem problema. E se o map bateu perfeitamente, e mesmo assim ele está marcando valor muito alto ou valor muito baixo, você tem problema no motor. Então você não adianta trocar o map, que você não vai resolver seu problema. Você pode correr para problema no motor, vedação de válvula empenada, correia fora de sincronismo, sonda ruim, bico com vazão diferente um do outro, até mesmo travado e etc. Então não vai condenando o MAP antes de fazer isso aqui. Então o que eu quero destacar isso aqui? É que através do MAP você consegue chegar a uma conclusão muito precisa de um diagnóstico de um mau funcionamento do motor. Então, além dele medir as informações, mandar para a central as informações que ela precisa para estar fazendo uma correção na mistura,
Além disso, ele serve também como parâmetro para um diagnóstico muito preciso de funcionamento. Então é isso que eu queria destacar nesse vídeo e espero ter ajudado aí vocês aí para diagnosticar alguns problemas do dia a dia aí.